Pessoal, então vamos falar aqui sobre os dois grupos novos aí, né? Saímos lá de Molusca, falar dos clados aqui de Sozoa e Panartrópoda, né? Uma noção de filogenia dos grupos. Bom, essa figurinha é tirada lá do Barnes, né? Figura 9 em 5, então no capítulo 9. E aqui nós vamos entender um pouquinho das hipóteses que tem sobre protostômia. Então existe uma espécie de um conflito cladístico. O que é isso? Conflito cladístico é quando você tem uma hipótese, né, que dura bastante tempo, uma hipótese filogenética, e aí dados novos trazem uma nova possibilidade, novas definições de parentesco entre os grupos, aí fica uma discussão por algum tempo. Existia então a hipótese baseada em dados morfológicos, que colocava o grupo dos artrópodas, que está aqui em Panartrópoda, que a gente vai falar, e a Anélida dentro do mesmo grupo, ou seja, essa chave aqui, então, de um clado chamado Spiralia. Essa hipótese aqui é mais antiga e está caindo em desuso, na verdade está praticamente totalmente em desuso. Nós temos a hipótese atual, que é molecular, né, baseada em moléculas, em vários tipos de moléculas, não vamos entrar nos detalhes. E nessa nós vamos ter a Anélida em um grupo, que é Lophotrochozoa, esse que está aqui, ó, então Lophotrochozoa, essa galera aqui, e Artrópoda em outro grupo, que é Equidissozoa, que a gente vê aqui, ó. Então Artrópoda está aqui para cima, Anélida aqui para baixo. Bom, comparando as duas hipóteses. Na hipótese baseada em morfologia, aquelas Anélida e Artrópoda estão aqui, ó, Anélida e Artrópoda estão dentro de vários grupos, articulata, tal. Nós chegamos aqui em Spiralia, que a gente viu lá atrás. Então eles estão dentro do mesmo clado. Lembra que a gente vê uma árvore, né, e acaba resumindo ela, então a gente pode abrir em várias partes. Quem quiser ver os detalhes, gente, dessa filogenia, quais são as sinapomorfias dos outros grupos e tal, só ir lá na legenda da figura vocês vão achar. Mas basicamente, sinapomorfia de Spiralia, então as características compartilhadas por toda essa galera aqui, incluindo Anélida e Artrópoda. Clivagem espiral, então, e o mesentoblasto. Então aqui a gente tem que o blastóporo é originado da invaginação dessa célula M que a gente vê aqui, que é a célula mesentoblástica que fala. Então isso aqui invagina lá no estágio de blástula, e aqui no estágio de gástrula tem o blastóporo formado aqui, né, formando o tá certo, o blastóporo aqui. Então as sinapomorfias têm a ver aqui com o desenvolvimento embrionário. Subindo, a Spiralia estava aqui. Se a gente continua nessa hipótese, Anélida e Artrópoda estão num clado chamado articulata, que, entre outras sinapomorfias, a mais destacada delas é a segmentação do corpo. Então a Anélida tem o corpo com esses anéis repetidos, a gente consegue perceber a mesma coisa nas larvas de todos os artrópodos. Os adultos também, alguns grupos mantêm essa segmentação bem evidente nos adultos, como os insetos, abdômen de inseto, né? E outros menos evidentes, tá? Mas todos apresentam pelo menos no estágio larval, né? São bem parecidos. Quando a gente vai para a hipótese que usa moléculas, né, molecular, então nós vamos ter aqui, ó, um grupo bilatéria. Deixa eu até voltar, né? A raiz de tudo aqui está em bilatéria, tá? Essas duas figuras da morfologia. Na molecular, mesma coisa. Então aqui a gente tem deuterostome e protostome. Protostome agora dividido em Lophotrochozoa e Equidissozoa. Mesma coisa, se quiser ver, quero ver todas as sinapomorfias desse grupo e desse aqui. Vai dar uma buscada, mas a gente vai comentar um pouco. Então a gente tem Anélida e Artrópoda nessa hipótese em grupos bastante distantes evolutivamente, né? Então aqui agora a gente vai ter realmente um grupo chamado de Panartrópoda, lá atrás, né, Equidissozoa, e aqui um ancestral bem distante, Lophotrochozoa. Então a conclusão que a gente chega, né, que essa segmentação evoluiu de forma independente nos dois grupos. Apareceu aqui e mais outros grupos diferentes também, tá? Que tinha um outro agrupamento na hipótese anterior. Tá? Então é um caso de evolução convergente. Como é que explica então tem que segmentação? Evoluiu em diversos grupos diferentes, vai aparecer outras vezes.
Peguei as duas figurinhas e montei a minha própria aqui, ó, da 9.25 a 9.26, para a gente trabalhar com ela ao longo da disciplina. Então, ó, bilatéria na raiz, aqui, deuterostômia, protostômia. Deuterostômia inclui os hemicordatos, equinodermata e cordata. Esse grupo aqui, equinodermata, vai ser o último grupo trabalhado na disciplina. Protostômia, né? Todos esses grupos aqui, vocês, a maioria deles, na verdade, vocês trabalharam na Zoo1. Nós trabalhamos com os moluscos, ó, então eles estão dentro desse grupo. Lógico que tem muitas relações de parentesco aqui, né? Só resumir uma lista de táxons. E aí vimos com o Equidissozoa, tem Chetognata, a gente vai ver Equidissozoa e Panartrópoda, nem vamos trabalhar esse grupo. Tá? Chegamos aqui com Panartrópoda. Esse grupo tem uma posição muito questionável, tanto que ele é tratado na zoologia de cordados. Tá? Vai ver lá para frente, então por isso que a gente passa reto. E a gente vem, ó, Panartrópoda, então tem o primeiro grupo que é a Unicófora, depois um grupo sem nome, que tem um ancestral hipotético aqui também, Tardígrada, Artrópoda, dentro de Artrópoda, o grupo mais basal é Trilobita. Aí vimos com Euartrópoda, que vem Quelicerata e Mandibulata, dentro de Mandibulata, Miriápoda, e aqui lá para frente a gente vai discutir muito essa relação entre os hexápoda e os crustáceos. Né? Aliás, entre esses três grupos, né? As relações também mudaram recentemente. Hoje a gente tem o grupo Pancrustácea. Crustácea é entendido hoje como um grupo parafilético, certo? Mas nós vamos trabalhar isso mais para frente. Hexápoda aqui dentro de hexápoda tem os insetos. Para ter uma noção de categoria taxonômica, o que é filo mesmo aqui, ó, Onicófora é o filo, Tardígrada é um filo e Artrópoda é o maior filo entre todos os filos animais, né? Em todos os grupos animais, inclui toda essa galera que a gente tem aqui dentro, principalmente crustáceos e hexápoda constituem a grande maior parte da diversidade, tá? Animal mesmo, não só até dentro, obviamente, de Artrópoda, mas entre todos os animais. Vamos falar sobre as sinapomorfias de Equidissozoa, tá? Tirei uma galera lá. Então, o que os Equidissozoa têm? São três características. Tá? Nós não vamos falar de coisa molecular, né, gente? Que a gente não consegue observar. A primeira é a equidízia. Aqui a gente vê um siri trocando de pele. Então, a equidízia é essa muda. O sinônimo de equidízia é muda. Então, o animal tem um corpinho dele mole, tem um exoesqueleto. E ele tem que trocar de exoesqueleto de tempos em tempos. Então, para ele poder crescer, porque ele cresce, né, o corpo dele está mais ou menos mole ali dentro. Quando entra em contato com o oxigênio, o exoesqueleto dele começa a endurecer. E aí tem uma limitação no tamanho que ele pode. Ele vai aumentando, né, enquanto ele não é um adulto ainda. Ele vai aumentando, ele precisa trocar de esqueleto para poder trocar, para poder crescer mais. Então, aqui, ó, isso aqui é, entre aspas, né, a pele que ele deixou para trás. Depois ele vai endurecer, nesse tempo ele está suscetível à predação. Depois ele endurece de novo. Aqui é a mesma coisa, uma cigarra, deixando aqui a casquinha antiga dele, o exoesqueleto antigo. Isso aqui é chamado de exúvia, com X, tá? Exúvia, né? Escreve, mas exúvia. Nesses dois casos, isso é uma característica compartilhada por toda essa galera que a gente vai trabalhar, certo? Segundo a sinapomorfia, além de que diz, esses caras apresentam cerdas, né? A setinha ficou por baixo, mas não tem problema. Esse aqui é um tardígrado, esse grupo aqui, ó. Cerdas sensoriais espalhadas pelo corpo. Terceira, um exoesqueleto composto por quitina. Tá? Então a gente vê, o corpo do cara vai ficar encerrado aqui dentro e coberto por um exoesqueleto, que apesar de ser rígido, é articulado. Nós vamos ver que isso aqui, dependendo do grupo, tem mais ou menos articulações e tal. Mas a gente vê, ó, então aquele corpo que está mais ou menos mole ali dentro, ele é revestido pela própria células epidérmicas e por camadas de quitina que são produzidas por essas células, tá? Na próxima aula a gente vai detalhar isso aí. Então, as três sinapomorfias de Equidissozoa. Aí subimos para Panartrópoda, certo? Então, voltando, Equidissozoa tem, então todo mundo tem ecdise, cerdas e quitina.
Sinapomorfia de Panartrópoda, segmentação. Você fala, mas a segmentação não aparece lá em Anélida também, nos outros grupos? Tudo bem, mas lá a gente fala assim, não serve para comparar, não serve para colocar os artrópoda e os anélida no mesmo grupo. Isso não serve porque a gente viu que a hipótese é outra, né? Mas para definir esse grupo, sim. Então o Ecdysozoa não tinha, Panartrópoda agora apresenta essa novidade evolutiva, essa apomorfia compartilhada por todo mundo. Aqui a gente vê uma larva genérica, né, de um inseto, e aqui a gente vê adultos de diversos grupos. Então esses segmentos, eles vão, que são bem individualizados no começo da vida desses animais, eles vão se fundindo, né? Cada grupo vai ter fusão de tantos segmentos, forma a cabeça, outros tronco, outro o abdômen, certo? Aí dependendo muito do grupo, essa divisão aqui pode mudar, né? De cabeça, tronco e abdômen, né? O tamanho e tudo mais, tá? Tudo que está em laranja aqui é cabeça, em um verde meio amarelado, um amarelo meio esverdeado, sei lá, é um tórax, e também aqui é um azul, um verde, não sei definir, aqui é um abdômen, certo? Então aqui a gente já tem uma noção dos grupos, ó. Moscas, aranhas, caranguejos, seus parentes, insetos como as formigas, os besouros, aracnídeos como o escorpião, já tem outro aracnídeo, um outro aqui, e as centopeias, as lacraias, né, os piolhos de cobra. Então todo mundo faz parte desse nosso grupo Panartrópoda. Então essa é a sinapomorfia. Tá? Vamos conhecer, ó, quem são os três filos, né? Eu falei agora há pouco que são três filos. O primeiro é Onychophora. Deixa eu mudar até aqui o meu ponteiro para ficar mais visível. Onychophora, vermes aveludados. Então são esses caras aqui que têm um aspecto bem diferenciado. Esses caras são pequenininhos ali, 1 centímetro, 2, né? Tem alguns um pouquinho maiores. Então aqui a gente vê os apêndices locomotores, as pernas, as antenas, e ele tem um aspecto meio macio, meio aveludado mesmo. Os tardígrados, tem esse aspecto aqui, e eles são conhecidos como os animais mais resistentes do mundo. Segundo ali as estimativas, eles poderiam viver algumas centenas de anos. Eles são microscópicos, ó. Essa aqui é a representação dele em micrografia eletrônica, né, colorida artificialmente. E aqui, se a gente pegar um microscópio óptico comum e observar, conhecido como urso d'água. Dá uma olhada, parece um ursão mesmo aqui saindo da toca, né? E aí nos artrópoda, filoartrópoda, vamos ter o trilobita. Trilobitas estão todos extintos. Não se sabe, a gente desconfia, né, que os dados sugerem que eles sejam um grupo mais basal, mas tem algumas hipóteses que mudam, isso pode ser um grupo não tão basal assim. Então subfilo, que a gente vai trabalhar, segmentação bem evidente, a cabeça, os olhos, antenas e os segmentos. Subfilo Chelicerata. Aí dentro de Chelicerata a gente tem esse grupo aqui, não vou ficar falando o nome de todos agora, tá? De que não vem ao caso, quando a gente entrar a gente vai falar, mas esse aqui é o chamado caranguejo ferradura. Ele é chamado de caranguejo, mas não é um caranguejo, é um Chelicerado, não é um caranguejo, vai ser um crustáceo lá na frente. Bastante usado, sim, ele ocorre no Pacífico dos Estados Unidos, na América do Norte, bastante explorado, inclusive sobreexplorado, tá? Sob ameaça de extinção, para extração do sangue dele, tem alguns componentes usados no tratamento de câncer. Dentro do subfilo Chelicerata, vamos ter as ordens diferentes aqui dos escorpiões, das aranhas, dos carrapatos e dos ácaros. Todos são quelicerados. Quelíceras são essas aqui, ó. Nas aranhas é maior do que nos outros grupos. São esses apêndices orais que eles têm aqui, tá? Para ajudar a capturar o alimento e tudo mais. Subfilo Myriapoda, que são os chamados de piolho de cobra e centopeia, ou as lacraias, né? Só chama de centopeia. Muitos desses aqui são peçonhentos, tá? Muitos não são, então eles têm aqui essas estruturas para inocular peçonha, mas a maioria não é não, tá? Subfilo crustáceos são bastante diversos, né? Assim, eles são chamados de insetos do mar, porque a diversidade de formas é comparável, né? Então temos os caranguejos,
temos as aranhas do mar, temos as lagostas, temos o krill, que é alimento de baleia na Antártida, muito interessante, os camarões, o caranguejo eremita, são bastantes grupos. Os insetos, a mesma coisa. Insecta é uma classe, tá, gente? Dentro do subfilo Hexapoda. Às vezes a gente acha que nem tem um antes, mas tem outros grupos dentro de Hexapoda que não são insetos. Então, ó, aí temos mariposas, borboletas, besouros de diferentes formas e cores. É o grupo mais diverso, é o grupo dos besouros. Os hemípteros, que inclui lá o barbeiro do mal de Chagas. Os himenópteros, como as baleias, não, as abelhas, outro aqui no meio. Mais umas moscas, né, que são o díptera, outra mosquinha aqui. Então um grupo bastante diverso também. Esse cara aqui sobrou, tá? Ele não é daqui não. Vamos lá conhecer então o filo Onychophora. Então até agora foi uma introdução geral aos Panartrópoda. Vamos para o primeiro filo, Onychophora. Nós vamos falar de Onychophora e de Tardígrada. Bom, os Onychophoras são esses caras, lá os vermes aveludados. Então temos aqui a posição dele na nossa árvore. Sinapomorfia. Ele tem apêndices locomotores que não, e até as antenas não são articulados. Isso vai ser uma coisa muito interessante quando a gente falar de artrópoda. Artrópoda todos são articulados, beleza. Traqueias não ramificadas, então não formam redes ali, né? Das traqueias, órgãos respiratórios. Isso aqui não dá para a gente observar, mas só para a gente saber. E as papilas orais que produzem um muco usado na captura de presas, que nós vamos ver na sequência. Então dá uma olhada no Peripatos. É o gênero mais comum que tem, então ele tem esse aspectozinho, as antenas, o corpo, os apêndices não articulados, esse aspecto meio aveludado, né? Como se fosse um organismo bem macio ali, né? Então existem cerca de 100 espécies, a maioria vai ali 1, 2 centímetros, mas uns chegam até 15. Ocorrem sempre em florestas bastante úmidas, vão ocorrer sempre em regiões tropicais e subtropicais. É aí que entra, eu acabei não colocando, né? Mas entra aqui, o Brasil entra nessa história, tá? Tem espécies brasileiras, acabei esquecendo de pôr no slide. A família Peripatídea é a que ocorre no Brasil. Então tem aqui em Minas Gerais, ocorre lá o Macroperipatos, esse carinha aqui. Então olha o tanto de apêndices locomotores que eles têm. E as anteninhas. O Epiperipatos, que é esse outro cara aqui, um corpo um pouquinho mais rombudinho, né? Pra gente conhecendo. O Peripatos acácio é um cara interessante. Esse carinha aqui, ele ocorre numa região lá de Ouro Preto, perto de um lixão que tem lá, ele foi descoberto. E ele ocorre só lá no mundo inteiro, só numa regiãozinha dentro de Ouro Preto. Então é chamado organismo endêmico. Endêmico é um organismo, tem uma espécie que tem distribuição geográfica bem restrita. Só ocorre ali, quer dizer que se destruir aquela área vai sumir com essa espécie de peripatos. Eu me informei aí, tinha uns colegas que estudaram lá na região que eles falam que tem até república lá na cidade que chama República Peripatos e não sei o que. Uma região famosa, né, pelas repúblicas. Aqui uma outra família, Peripatopside, é um nome parecido, mas é outro que ocorre lá na Austrália. E a gente vê bem aqui os apêndices, primeiro par de locomotores. Tem uma sinapomorfia dele que eu não pus lá, mas eu vou citar até agora, que o gânglio cerebral dele é ligado nesse primeiro par de patas aqui. Tá? Isso é só uma coisa que tem, mas não é muito observável, né? Por isso que eu não coloquei. Isso aqui não são olhos, a gente vai ver, isso aqui é a boca dele. Mas isso aqui não são olhos, a gente já vai falar o que é. E as anteninhas dele aqui parecem um ser de outro planeta, né? Mais um representante aqui australiano, ele tem um corpo um pouquinho menos, como se diz, menos aveludado, né? Um aspecto mais brilhoso um pouco. Aqui provavelmente aqui é o ânus dele. E esses caras são muito antigos, então 500 milhões de anos já tem datação de fósseis encontrados no Canadá. Então são os caras bem antigos e a forma dele é praticamente a mesma. O pessoal é fóssil vivo, né? Não é muito legal falar isso porque assim,
não são as mesmas espécies, né, gente? As novas espécies que foram surgindo são bem parecidas com as espécies originais. Então não é que esse cara que tem hoje é a mesma espécie lá de trás, tá? A cheia que a gente vê aqui, ó. E aqui uma representação do que seria ele hoje, completamente cego, não sei o que, uma reconstrução, uma representação. Bom, o que eu falei lá como sinapomorfia, vamos colocar. Tem as pernas não segmentadas, então geralmente ele tem 14 a 43, né, vai variando, espécie que tem menos, espécie que tem mais. Essas pernas não segmentadas são chamadas de lobopodiais. Então aqui tem um corte transversal, ó, pegamos esse cara e fizemos um corte assim, ó. É um corte nesse sentido, bem no meio. E estamos olhando, vocês vejam que não tem segmentos aqui dentro. Então a própria cavidade corporal se estende para dentro do corpo. Por isso que é um lobópodo. É uma extensão da própria cavidade corporal, terminado numa garrinha que a gente vê aqui, ó. Outra característica que a gente usou lá como uma sinapomorfia, as papilas orais. Eu falei, ó, isso aqui não é olho, né? As papilas orais que produzem muco, então é um par, entre elas fica um lábio, né? O lábio que delimita a boca, né? Que tem uma mandíbula forte lá dentro. Aqui embaixo a primeira perna e lá em cima a antena, tá? Se a gente abre a boca, a gente vê a anatomia interna. Então tem os dois lábios, o externo e o interno. A boca propriamente dita, né, que é a abertura, e a cavidade pré-oral, quer dizer, pré-oral, a boca é a própria abertura, a cavidade pré-oral é a abertura do esôfago. Outros lábios aqui, o duto salivar, que vai por dentro, né, isso aqui já por dentro. Um labro, sempre vocês verem labro, a gente é uma estrutura que ajuda a manipular o alimento, né, movimentar o alimento, mas também é sensorial. E as mandíbulas que vão ajudar a triturar o alimento e tudo mais, tá? Que é a papila oral, que a gente vai falar melhor dela ainda agora. Papila oral. Vejam aqui aquelas duas papilinhas. Ó. Antena aqui, a boca estaria aqui no meio e as duas papilas liberando o muco. E olha aqui como ele captura uma presa. Ele meleca ela ali com esse muco. Você fala, esse cara não é tão rápido, né? Não tem nem apêndice locomotor segmentado, né? Aquelas coisas, né? Bem fraquinho ali a forma de locomoção, mas ele de longe despeja isso na presa, depois se endurece, ele vai lá e suga. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu mudar o ponteiro de novo. Antenas, apêndices, papilas. Apêndice de novo. Então ele é bem adaptado para esses ambientes muito úmidos. Aqui é a presa dele, né? Um besorrinho tec-tec. Ele sente, né, a presença, ele não tem olhos, mas ele consegue sentir pelos estímulos químicos. E ele dispara as papilas. Boca, papilas. Ó, essa aqui é a glândula produtora de muco. Então aquela papila é só a abertura. Então ele tem tudo isso aqui para despejar. Vai apertando a musculatura daqui, ó, ele tem uma musculatura longitudinal que segue o corpo inteiro. E ele vai disparando até sair uma grande quantidade de muco. A tradução é slime, né? Slime é essa coisinha de criança que tem hoje, ó, é aquele aspecto mesmo. Ele errou o primeiro tiro. Olha lá, pegou.
Ele tem, lembra que ele tem os ductos salivares, ele vai lá e vai começar a liberar saliva, começa tipo uma digestão externa mesmo. Ele vai lacerando, sugando, tá? Sugiro que vocês acompanhem o canal do Museu Smithsonian, tá? Bem interessante também. Mas beleza. Na porção a gente estava falando da parte de cima, né? Porção anterior. Na porção posterior nós vamos ter aqui, lógico, as pernas. Aqui a abertura do órgão coxal, que serve para ele liberar excretas. Esses órgãos vão liberando excretas pelo corpo todo. Mas as gônadas são liberadas por um gonóporo e as fezes por um ânus mesmo. Tá? Beleza, tá? Então, onicófora, para a gente conhecer mesmo o grupo e saber quem são os grupos mais basais em Panartrópoda. Vamos falar do filo Tardígrada. Eu esqueci, eu não vou voltar a gravação porque eu deixei a foto errada do cara aqui, tá? Esse aqui é onicófora, mas na sequência eu já vou mostrar vários tardígrados para você. Então esqueçam esse carinha aí porque ele tá errado, tá? Tardígrada são os ursos d'água que a gente falou agora há pouco. Tardígrada, quero voltar o meu marcador normal aqui. Tardígrada então vão ser os caras, ó, se esses aqui, até aproveitar a imagem, tinham de 14 a 43 apêndices, esse só tem 4 pares. Eu sempre falo pares, tá? De 14 a 43, aliás, pares. Ele tem uma faringe sugadora, que a gente vai falar, e cabeça, tronco, e o corpo dividido em cabeça e tronco, e esse tronco tem 4 segmentos. Então vamos lá. Aí finalmente os ursos d'água aqui, ó. Então, apesar da gente não conhecer muito o nosso dia a dia, são mais de 900 espécies, todas pequenininhas, menores que 1 milímetro. Eles se tornaram meio famosos aí nos últimos 2 ou 3 anos, não sei, saiu esse filme aqui, né? Homem-Formiga e Vespa, que uma hora ele toma lá, eu até esqueci, na época eu lembrava mais do filme, mas que eles têm que entrar no corpo, numa região lá, né? No universo quântico, se eu não me engano, que chama o negócio, e o pessoal usa para representar, né, o cara aqui, porque ele tem uma fama de, além de ser minúsculo, ele ser um animal mais resistente, então ele vai estar onde ninguém mais está. E realmente ele ocorre em águas muito ácidas, muito quentes, e aí praticamente só tem ele ali. E é objeto de muito estudo esses caras aí, para tentar entender. Aí ficaram menor do que a navinha do que esses dois estavam aqui, né, navezinha. Então aqui ele se movimentando no ambiente aquático, geralmente ele não fica assim, né, boiando, ele vai se ancorar em alguma coisa para poder se locomover. São 3 classes, as duas principais, eutardígrada e heterotardígrada. Diferença básica, além dessas cerdas serem maiores nesses caras aqui, que esses aqui têm um orifício só para reprodução e digestão. Então eles liberam as fezes no mesmo orifício em que termina o sistema reprodutor. Esses caras aqui têm 2 orifícios. Os eutardígrados aqui são os mais conhecidos. Parece mesmo um ursão, né? O minibiotos intermédios aqui. Intermédios, está escrito errado aqui. Tá? De água doce. Tem as garronas bem evidentes aqui, bem grande. É de quitina. Garra é do mesmo material do próprio revestimento do corpo. Tem a heterotardígrada, nem vou ilustrar, só mostrei ali já antes, mas tem um grupo que é chamado, né, de mesotardígrada, uma terceira possível classe. Por que não sabe se é realmente? Foi amostrado só um indivíduo uma vez na vida. Em 1937 o pessoal descobriu esse cara em fossas termais ácidas e muito quentes no Japão, e descobriu um cara desse, guardaram no museu. Mas além de o próprio lugar ter sido destruído, o museu onde ele estava depositado também foi por terremoto. Então ninguém nunca analisou nem descobriu esse cara. Então pode ser que seja uma terceira classe, pode ser que não seja. Fica como curiosidade aí. Características gerais: o corpo é cilíndrico, e eles têm uma cutícula quitinosa. A gente vê aqui ele mudando, lembra da equidise? Eles também fazem equidise. Então essa capinha deles, se você comparar, por exemplo, com inseto e com caranguejo, essa cutícula
ela vai ter outras camadas, né? Não vai ter só uma cutícula, vai ter várias camadas, e aí uma delas vai ser dura. Esses caras aqui não, ele tem o corpo ainda, apesar de ter uma cutícula quitinosa, ela é fina, mole e flexível ainda. Tá? Então ele pode variar bastante a forma do corpo. Sempre vai ter 4 pares de pernas, como a gente falou lá atrás, né? Que era uma sinapomorfia deles. E a cor vai ser variável, de acordo com o estado de envelhecimento da cutícula. A cutícula mais velha, antes de ser trocada, ela vai escurecendo. E o tipo de alimento. Então, como a cutícula é fina, o animal é meio transparente. Então, depende do que ele come, ele vai ter mais ou menos aquela cor. Tá? Outras características que também é uma sinapomorfia, esse estilete quitinoso que a gente tem aqui. Então, ele tem uma faringe sugadora que tem o estilete quitinoso. Ele vai conseguir colocar esse estilete para fora, perfurar várias vezes aqui uma presa e sugar o alimento dela. Dá uma olhada aqui como essa faringe, o estilete não está sendo mostrado aqui, mas ele consegue colocar para fora, inverter ela e ainda colocar um estilete para fora também. Tá? Aproveitando aqui a imagem, né, para a gente ver características gerais. Um cérebro com um cordão nervoso com vários gânglios se repetem aqui, ventrais. Sistema digestório, glândula salivar, obviamente vai liberar saliva. Um esôfago, um intestino bem longo. Certo? Aqui os túbulos de Malpighi, que são usados para excreção. Que mais? Não tem o estômago propriamente dito, né? A gente tem uma faringe, a faringe dele é bem grande e vai servir como um estômago. Ele já tem uma câmara só, estômago e intestino, tudo numa coisa só. Musculatura deles, né? Tem a longitudinal e os feixes que vão do dorso até o ventre. O oviduto que a gente vê aqui com vários óvulos que eles já vão colocando, tá? Então, beleza. Vamos falando mais aqui dos estiletes cortantes, aqui a gente vê aqui. Então aqui a gente está vendo exatamente isso aqui, ó. Então aqui a gente tem a movimentação, aqui é a faringe sugadora, músculos ligados, aqui é o estilete, ó. O estilete vai ser jogado lá para frente, a gente acompanha o movimento do estilete. Então não necessariamente ele vai sair do limite do corpo, em algumas espécies ocorre, mas em outras ele vai dar só uma cutucadinha ali e ajudar a lesar a parede do corpo do outro cara. Vejam aqui um vídeo desse cara, aqui as mãos, aqui a cabeça. Parece um ursão mesmo ali, né? Então vamos tentar observar aqui. É tão transparente que a gente observa um pouquinho do corpo, na parte interna do corpo dele. Olha aqui oh, caramba, deixa eu voltar bem na hora que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui a faringe e o estilete. A gente não consegue individualizar exatamente o que é o que. Eles comem basicamente tudo, mas eles, nesses casos, eles estão se alimentando de algas. Então veja o movimento aqui da tal da estilete, dos estiletes e da faringe. Ó. A faringe aqui, ó. Estilete. Então os músculos vão meio que bombeando, eles vão cortando mesmo, né? E aqui uma outra, deixa eu tirar o som. Aqui esse cara está engolindo um nematóide, ó. Então ele pegou o nematóide no pulo ali, né? Tá aqui no microscópio, numa lupa, né? Ou no microscópio, não sei. Né? Para estar esse movimento aqui tem que ser lupa, né? Tá? Interessante, né? Bom, eles não têm sistema circulatório, nem digestório e nem respiratório também. Tudo acontece através da pele por difusão. E eles não nadam, então por isso que eu falei que aquela imagem lá atrás, então não vivem mais ou menos assim. Então eles vão se agarrando, né? Agarram-se em filamento de alga, no próprio substrato, vão se agarrando e se movimentando. Isso aqui é uma lâmina de microscópio. Olha que interessante a reprodução. Ó. Tem alguns que são dioicos, que alguns são hermafroditas, né? Alguns até fazem partenogênese. Então, lembrando, partenogênese é quando o óvulo da fêmea, né, óbvio, dá origem a um indivíduo completo sem existir a necessidade da fecundação, sem a presença do espermatozoide. E vejam como é interessante aqui. Muitas vezes a fêmea, na época de reprodução, ela produz a exúvia, mas não libera ela. Então ela fica dentro da própria exúvia,
o macho vai lá e libera espermatozoide aqui dentro e aí inocula. Então a fêmea vai liberar os óvulos aqui dentro, né, aqui, e depois ela vai soltar a exúvia com os ovos, como se fosse uma proteção para eles. E aí ela sai fora, deixa os óvulos protegidinhos ali. Então a cutícula aqui, né, a exúvia que sobrou com os óvulos fertilizados, mas a mãe não está mais aqui. Ela deixa aqui, eles vão se virar sozinhos quando explodirem. Tá? Então aqui a gente vê os ovinhos e ela aqui. Algumas coisas sobre o ovo. O ovo mesmo é cheio dessas projeçõezinhas que a gente vê aqui. Tá? Então aqui só as fontes de onde eu tirei. Se alguém quiser procurar depois, os dois artigos, um de divulgação científica, outro artigo original, só procurar no Google o nome, macrobiotos, chonaicos aqui, bababá, e dar uma olhada para ver as características dos ovos, que eles se agarram facilmente em qualquer superfície. Depois que a exúvia se dissolve, eles vão vazar por aí. Tá? Outra coisa interessante, ó, esses animais são extremamente resistentes. Então, o ovo que a gente vê aqui, ó, hidratado, ele pode eliminar praticamente toda a água e viver como se fosse uma estrutura seca, consumindo quase nada de metabolismo. E aí, quando a coisa melhora, ele absorve água de novo e se expande. Tá? Fósseis, beleza. Aqui uma outra forma de resistente, ó. Ele tem um sistema de resistência chamado de criptobiose. Então já o adulto mesmo, ele consegue secar praticamente o corpo inteiro dele aqui. Então ele fica um animal praticamente só a capinha dele aqui, ó. Então ele não tem mais um metabolismo praticamente nada funcional, não se movimenta, não come, não libera excretas, então não consome água, né, não oxigênio. E ele pode ficar assim por muito tempo, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Aliás, depois eu volto nesse vídeo. Aqui, gente, eu sugiro que vocês dêem uma procurada nesse artigo aqui, ó. Evidência para uma extensiva transferência horizontal de genes da deriva genômica do tardígrado. Isso quer dizer o quê? Que alguns autores eles propõem que boa parte dessa grande resistência dos tardígrados vem de transferência horizontal de genes. O que é? Eles entram em contato com outros organismos e conseguem utilizar o genoma desses organismos que eles absorvem para produzir coisas que aqueles produziriam. Então aqui, ó, dá uma olhada aqui, eles são metazoários e tal. Então 50% dos genes deles são de metazoário deles mesmos. E quase metade, ó, de grupos indeterminados, como a gente vê aqui, e grande parte são aí os determinados, né, os estrangeiros, os externos, de principalmente bactérias, fungos, plantas, as árqueas e de vírus, inclusive. Então o pessoal fala assim que ele meio que pega o melhor de cada um desses organismos e tem a resistência que viria de cada um. Então resistência grandes, com genótipo eles produzem um fenótipo, obviamente. Grandes temperaturas, águas muito tóxicas, essa coisa de conseguir ficar sem alimento e água por muito tempo. Tá? Eles conseguem viver por mais de 30 anos em total estivação, sem contato com água ou algum tipo de nutriente. Vou passar esse videozinho aqui para vocês, mas eu vou abrir ele no YouTube para vocês acompanharem a legenda. Aí eu e poder falando também. Então, como a legenda é meio estranha, eu vou falando algumas coisas também. Lembrando que são quase 1000 espécies, né? Aí, ó. Um orifício para se reproduzir e outro para defecar, né? E aqui 2, como eu falei para vocês. Um único espécime.
por que que eles são chamados de urso, né? Pela movimentação deles, ó. Meio lenta, meio pauseada. Microscópicos. Cabeça e 4 segmentos, né? Que a gente falou, as pernas, cabeça e os 4 segmentos que eu falei lá para trás para vocês. Cada um dos segmentos vai ter um par de pernas, né? Que ele está mostrando só 3, né? Ó, então, um segmento, 2 segmentos, 3 segmentos. As últimas pernas do quarto segmento formam uma espécie de uma cauda, tá? Mas são pernas que funcionam como cauda. Pernas não articuladas com garras quitinosas. Isso é interessante. Cada espécie tem um número determinado de células. E ao contrário da gente, que nasce com o nosso, quando a gente nasce tem um número de células e a gente cresce pelo aumento do número de células. Aqui ele cresce pelo aumento de cada célula. Então, a partir do momento em que ele nasceu, ele não vai produzir mais células para aumentar o tamanho dele. As próprias células vão aumentar de tamanho e a contagem de células serve para determinar a espécie. Os estiletes. Então, não são olhos que captam imagens, tá? Ele falou que tem os olhos, né, para perceber luz e presença de outros organismos, e pelos para sentir vibrações. Os terrestres podem se mumificar, né? Então, algumas espécies podem sobreviver no zero absoluto, zero Fahrenheit deles, que é 273 graus. Quente ou frio. Né? Frio e quente também. Mais de 150, tá? Zero absoluto e também de mais de 150 graus positivo. Ó, muito mais do que a água fervente, né? Então, menos 200 graus, né, Celsius, eles vivem alguns dias. Então, quanto mais adversa a situação, menos eles sobrevivem, né? A menos 20, eles podem viver 30 anos. Cryobioses, que a gente falou agora há pouco. Então, eles têm umas coisas que eles liberam que modificam a forma como o gelo se cristaliza. Isso é bem interessante. Isso acontece com é um mecanismo parecido com os peixes que ocorrem em águas congeladas, né? Lógico, superfície congelada, né? Também tem uma forma de mudar a forma como o gelo cristaliza, para não matar as próprias células, né?
pressões muito grandes. O pessoal fez experimento em condições análogas ao espaço, né? E nem o DNA dele se modificou. Só 3% de água. Ó, aquela fotinha que eu mostrei para vocês, o estágio de dormência, né? Depois eles voltam a comer, aí eles voltam. Então ela fala aqui que eles não são extremófilos, porque não é que eles vivem em ambientes extremos, eles suportam situações extremas e mesmo estando num ambiente que normalmente não é extremo. Bactéria extremófila, ela só vive lá onde tem uma fossa termal, alguma coisa assim. Eles sobreviveram a 5 extinções em massa, né? Depois aqui ela faz uma propaganda do site, do canal. Beleza, gente? Então, até a próxima aula.